Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação que estão presentes aqui na casa. Vou iniciar, tentar falar aqui com o tempo de 4 assuntos. O primeiro é registrar a vitória que o Sindicato dos Servidores Públicos de Bauru obteve na Justiça. Durante a greve dos servidores, o Executivo entendeu de cortar os dias de salário que esses trabalhadores estavam em greve. E o fez. Entretanto, o sindicato recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito de greve. Portanto, a Prefeitura terá que pagar aquilo que ela descontou dos salários dos servidores. Considerando que não tem uma regulamentação para o exercício do direito de greve para servidor público, tem se aplicado como regra a Lei 7.783 de 89, que regulamenta o direito de greve. Então, na Prefeitura, o Departamento Jurídico da Prefeitura, quando eventualmente os servidores entrarem em greve, ele tem que se ater a seguir essa situação com base nessa lei lá ainda, do nada saudoso governo Sarney. Então, parabéns aí ao sindicato, aos servidores, né, que conseguiram essa vitória. Ontem, sábado e ontem, foi realizada a conferência da cidade. Nós não tivemos oportunidade de acompanhar diretamente, mas nossa assessoria teve lá, pessoas com as quais a gente conversou sobre a importância de participar dessa conferência. E lendo uma matéria do Jornal da Cidade hoje, escrita pelo jornalista Nelson Gonçalves, ele retrata na matéria um sentimento de decepção com a maioria das pessoas que participaram da conferência vereadora dele. Por quê? Porque nessas plenárias da outra conferência, tudo que foi discutido, quando se fez o balanço dessa discussão, essas reivindicações, essas sugestões, nenhuma delas foi aplicada. Então, existe esse sentimento de frustração na população, né? Também, aqui se discutiu bastante a questão da recuperação do centro da cidade. Isso não é novidade nenhuma, porque nós temos tratado disso aqui sistematicamente no exercício do nosso mandato. Inclusive, já foi elaborado projeto de lei no sentido de que exista a recuperação do centro. Mas, algumas coisas, vereador Arildo, senhores vereadores, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala. Num desses debates, uma funcionária da CEPLAN, ao fazer uma crítica, ela partiu de uma premissa elitista para fazer uma crítica, em relação ao prédio da estação ferroviária, dizendo que o prédio está lá e que foi dado por hip-hop, como se a cultura hip-hop fosse uma cultura menor em relação a outros valores culturais. Lá foi instalada a Casa do Hip-hop. E lá vem sendo desenvolvida uma série de atividades extremamente importantes dentro da visão inclusiva das pessoas na sociedade. É óbvio que o movimento hip-hop é um movimento que nasce nos bairros periféricos dos grandes centros, majoritariamente feito pela população não branca, a população negra, e é fundamental que se respeite isso num país com as características do nosso país. Então, o prédio da estação não está abandonado, está sendo ocupado. Inclusive, existe um projeto, o vereador Renato Purini, depois até poderia falar sobre isso, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um projeto elaborado para utilizar o segundo piso, né,
para fazer ali fomentos de pequenas indústrias, de pequenos empresários. Então é importante, quando a gente discute e debate um assunto, a gente se apropriar de alguns conhecimentos para fazê-lo. Também tem um projeto nessa casa, senhor presidente. É um projeto que vem me preocupando. É um projeto que foi apresentado em relação à FUNPREV. Um projeto que, inclusive, teve uma audiência pública aqui, que propõe ou normatiza que qualquer benefício a ser concedido aos servidores do Executivo, do DAI e dessa Casa, da Câmara Municipal, antes deles serem aplicados, eles devem passar pelo crivo da FUNPREV, para ver qual o impacto que isso provocará nos benefícios de aposentados e pensionistas ao longo do tempo. Importante registrar que nem todos os funcionários da Prefeitura, da Câmara Municipal e do DAI estão se aposentando com a estabilidade, com a paridade completa. Hoje nós temos 51% dos aposentados que têm direito à paridade. Os outros 49% já estão na regra da reforma da Previdência, feita pela União e que está sendo aplicada também por todos os fundos de pensão. De certa forma, se a gente pegar essa proposta que está transitando nessa casa, com algumas declarações que são feitas, e eu não discuto essas declarações, porque eu tenho acordo com elas, de que a Prefeitura tem dificuldades para pagar salário. Como se o grande problema do município fosse o salário dos servidores. Vejam, senhores, uma administração que se recusou sistematicamente a cobrar os grandes devedores de IPTU, uma administração que sistematicamente se recusou a cobrar os grandes devedores de água, uma administração que sistematicamente se recusou a aplicar e regulamentar o plano diretor através da aprovação do relatório de impacto de vizinhança, que de 2009 a 2014, segundo o Ministério Público, deixou de entrar nos cofres do município mais de 400 milhões de reais, não tem autoridade política para dizer que os problemas da cidade se referem única e exclusivamente a salário. Veja o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está falido. Mas quando a gente se debruça sobre a situação do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver, vereador Arildo, que o grosso dos problemas do Rio de Janeiro passou pelas isenções. Virou moda dar isenção. Você dá isenção para a linha branca, você dá isenção para carro, você dá isenção para isso, você dá isenção para aquilo. Então, o estado e o município não arrecadam. Eu tenho uma preocupação, porque do mesmo jeito que se diz que é preciso tomar muito cuidado para se conceder benefício ao servidor, eu estou convencido que é uma ingerência do Instituto de Pensão naquilo que é competência do Poder Executivo e do próprio Legislativo. Segundo, que nós temos que olhar o presente com os olhos no futuro. Toda vez que se aumenta o reajuste, ou se dá um reajuste para o servidor, o valor que ele recolhe para a FUNPREV também aumenta. Então não podemos ter uma visão rasa de que não existe aporte de recursos na FUNPREV. Se a Prefeitura vem sendo obrigada a fazer aporte financeiro para além daquilo que é sua responsabilidade enquanto empregador, nós temos que dizer a verdade. É porque nós tivemos muitos prefeitos anteriores à segunda gestão do prefeito Tuga, vereador Arildo,
que não pagaram a previdência dos servidores. Descontaram e não pagaram. Um exemplo, era o CEPREM. Então, para concluir, senhor presidente, eu acredito que nós precisamos tomar muito cuidado com esses projetos. Essa Câmara vai ter que se debruçar sobre esse projeto e analisar detidamente esse projeto, para que a gente não discuta e o vote com os olhos no presente, mas com os olhos no futuro. Muito obrigado.